Atos capítulo 12, verso 13. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: estás fora de si? Mas ela afirmava que assim era, e diziam: é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no e se espantaram. Amém? Glória a Deus. Aqui já é uma palavra profética de Deus para a sua vida, que a porta, quando se abrir, vai te espantar. Você vai ficar espantado, assustado com o que você vai ver do outro lado. E não é um espanto de tristeza, de terror, é um espanto de alegria. Porque quando aquela porta se abriu e eles viram Pedro, eles se emocionaram, se espantaram, eles ficaram confusos. Muitas vezes quando a porta de Deus se abre, a gente fica confuso, a gente não entende, a gente demora um pouco a processar o que está acontecendo, mas aí a gente percebe que aquilo foi obra do Senhor para a nossa vida. Eles viram Pedro e ficaram se perguntando como ele estava preso, de uma forma praticamente impossível de ser solto. Pedro era guardado por 4 quartenos de soldados. Você multiplica aí 4 vezes 4 e você vai encontrar aí vários grupos de soldados, né, ali armados certamente, né, não com armas de fogo, obviamente, mas com as armas daquela época. Eles guardavam Pedro. Pedro representava ali um preso muito importante para Roma naquele período, para Herodes. Ele era, além de ser um preso com um poder político muito grande, porque Herodes via que as palavras de Pedro, né, moviam as multidões. E o homem natural, ele só enxerga as coisas da carne. Eles não enxergam as coisas espirituais. Eles não enxergavam que eles estavam prendendo um homem de Deus. Eles não enxergavam que eles estavam prendendo um ungido do Senhor. Eles estavam prendendo um homem que tinha uma retórica, uma habilidade de pregar tão poderosa, que 3, 5 mil almas se convertiam à sua mensagem quando ele anunciava o evangelho. Então ele estava diante de um líder da seita, como era conhecida, que estava, né, ruindo os alicerces do governo romano e prejudicando os judeus, porque eles eram vistos como uma praga, uma maldição, uma heresia. Era uma erva daninha que nunca parava de crescer, e eles empenharam grande perseguição contra a igreja, porque eles viam a igreja com uma visão política, eles viam a igreja como uma visão humana. Eles não entendiam que eles estavam lutando contra Deus, eles estavam lutando contra Deus. Gamaliel, certa vez, ele interveio numa reunião e disse: olha, vamos deixar esses homens, porque se não for de Deus essa obra, ela vai parar, certamente vai parar, mas se for do Senhor, para que não aconteça que nós estejamos lutando contra Deus. E isso se repete nos dias de hoje. Muitas vezes as pessoas lutam contra a igreja, achando que a igreja é apenas uma organização, mais um CNPJ. Acho que a igreja é só mais um CNPJ, uma associação, um grupo de pessoas reunidas para fazer o bem. Não, a igreja é o corpo de Cristo. Estamos falando de um organismo vivo e espiritual. Estamos falando da obra mais importante de Deus na terra desde a criação, que é a igreja. Porque Paulo diz que a partir da igreja Deus tem revelado os mistérios que estavam ocultos desde a fundação do mundo. Então, em Cristo, agora nós temos a igreja, que ela está crescendo, está avançando. Vários países elas são perseguidas. A Coreia do Norte tem perseguido e matado os nossos irmãos. Mês passado agora descobriram uma igreja que se reunia dentro de casa, né, num porão de uma casa. Descobriram, os soldados entraram, matou todo mundo, morreu todo mundo cultuando a Deus, porque eles acham que estão lutando apenas com forças naturais, mas não, a igreja é espiritual. E a Coreia do Norte, em nome de Deus, a minha oração, desde quando eu vi aquele ditador pela primeira vez, a minha oração é essa: eu ainda vou ver esse homem cair. Deus vai libertar essa nação. Haverá um avivamento na Coreia do Norte em nome de Jesus Cristo. E eu ainda creio que este ano vai cair um ditador. Pastor, você está orando para cair? Tem que cair, vai cair sim, em nome de Jesus. Porque são pessoas que estão lutando contra Deus. Estão lutando contra Deus, estão perseguindo a obra de Deus. E no Brasil tem uns loucos aí que querem e se levantam todos os dias contra a igreja,
contra o povo de Deus. Por causa de alguns que escandalizam a obra, eles colocam todo mundo no mesmo grupo e acham que todos são iguais. Não, nós somos a igreja de Jesus Cristo na terra. Aleluia. Pedro estava guardado com toda essa proteção, porque ele não era um preso qualquer, ele não era mais um preso, não, ele era uma pessoa muito importante, e ele seria morto no outro dia. Eles estavam preparando a Páscoa, essa mesma Páscoa que vamos celebrar este ano, né? Tem a Páscoa dos judeus, que já é sexta que vem, e tem a Páscoa cristã. Então a Páscoa judaica estava se aproximando, e aqui ele tinha intenção de apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, e aqui, olha, um porém, a igreja fazia contínua oração por ele a Deus, aleluia. Então a oração daqueles que não estão presos podem libertar,